O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade. São esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida tá lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Quase chegando. Espera só ter ver a vista, Lara. Pega minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada bom. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo! Precisamos seguir em frente. Olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei, mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda! Tá tudo bem? Eu pisei em falso, mas eu tô bem. Eu vou descer pra te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tem certeza? Fica aí! Preciso saltar pro outro lado! Isso! Vamos lá! Segura minha mão! Peguei você! Merda, Lara! Vai acabar me causando um infarto! Tá tudo bem? Tá. Vamos em frente. Vamos ter que passar por dentro. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. A tempestade está se aproximando. Nós temos 2 horas no máximo. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo.
O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, John. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o túnel. Tudo bem. Vamos ver o que tem lá em cima. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Ai! Tem um monte de gelo soltando aqui em cima. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. Cuidado! Merda! Essa foi por pouco! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Opa! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Tá bem! Eu vou te dar um pouco de folga! Quase lá, Lara! Você consegue! Conseguimos! Eu tô vendo as ruínas! Meu Deus! Puta merda! Te peguei! Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Tô. Vou puxar você de volta! Ai, merda! Ali! Olha ali! Jonah, rápido! Me balança pro outro lado! Tudo bem, lá vai! Vamos lá, Lara! Não! Não! Lara! Eu não consigo te segurar! A corda tá escorregando! Sobe! Sobe! Ah, merda! Anda logo! Volta, Jonah! Vai pro abrigo!
A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto à alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça, mas eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho à minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Sinto muito. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mais mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você tá brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo é que estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Ei, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis no desfiladeiro em frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Isso é só a milícia local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu desgraçado!
Merda! Não deviam estar atirando na gente! Tira a gente daqui! Merda! Merda! Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Tem alguma coisa aqui. Um ícone religioso, detalhado e cravado de gemas. Parece bizantino, talvez do século X. Se encaixa com a lenda do profeta. Será que esse é o mesmo lugar? Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... Profeta. É isso. Meu pai estava certo. É um tipo de marcação, escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. É o profeta, falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla, injustamente assassinado pela Ordem da Trindade. Ok, ele aparece aqui, realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. Meu grego tá um pouco enferrujado, mas parece estar indicando que tem alguma coisa escondida aqui perto. Vou marcar os locais.
Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao oásis. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. Eles já chegaram. Preciso entrar. A Ordem da Trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Um caminho. Droga, não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A Ordem da Trindade. Meu filho, a Ordem da Trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Berória. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o profeta, mas a Trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só podem ter vindo de Deus.
Você jurou que ele estava morto. Você falhou em sua missão. O profeta, morto pela ordem da Trindade. Droga, essa foi perto demais. Eles estão explodindo uma entrada. Talvez haja um jeito de liberar aquela plataforma antiga. Deve ter um jeito de chegar lá em cima. Conseguimos, pai. Tenho que achar um jeito de subir. Talvez eu consiga subir o nível da água.
Meu senhor, o que você diz é impossível. Eu mesmo trespassei o coração do profeta com a minha lança. Eu o vi morrer. Sem dúvidas, o povo dele vestiu outro homem com as roupas do profeta morto para continuar com suas mentiras. Eles estão quebrados, desacreditados e exilados. Nós seguiremos para o sul e mataremos o resto do povo dele. Mas o profeta está morto. Isso eu juro. Estão quase entrando. Meu senhor, eu cavalgo liderando um pequeno exército de fiéis, armados e prontos. E trago boas notícias. Encontramos a tumba do profeta. Fomos atacados por uns loucos pelo caminho que vestiam as roupas do profeta, mas eles foram facilmente vencidos. Deixamos que um deles fugisse e o seguimos até o oásis. Se o profeta escapou da morte ou se outro assumiu o seu lugar, pouco importa. Todos morrerão lá dentro. E o lugar finalmente se tornará uma tumba. Preciso aumentar o nível da água.
Essa parede tá fraca. Eu devo conseguir atravessar. Vazio. Está vazio. Não. Não. O que foi que eu perdi? Ei, está aqui embaixo. Preparem os explosivos! A tumba do profeta. Depois de tanto tempo. O artefato. Lá dentro. Se Deus quiser. Abra. Com cuidado. Pode ser muito perigoso. Quem são vocês? É uma mulher inteligente. Creio que saiba a resposta. A Trindade. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não teste minha paciência! Você nos trouxe até aqui. Olha, já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato. Pro chão!
Jonah! Lara! Eu preciso te contar tanta coisa. Eu não... Encontrou a tumba do profeta? Sim, mas eu fui seguida. O quê? Por quem? Eles se chamam de Trindade. Eles tentaram me matar. Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar. A tumba estava vazia, mas eu acho que procuravam a fonte divina. O artefato que seu pai estava procurando? E tem mais. Eu encontrei um símbolo na tumba. Eu sabia que já tinha visto antes, estava me deixando louca. Foi aí que eu me lembrei. Eu vi aqui, em um dos livros do meu pai. Presta atenção. A cidade perdida de Kitej. Dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século XII. Conta a lenda que às vésperas da invasão pelos mongóis, ela afundou em um lago. O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo. Lara... Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitej, esperando para ser encontrada, eu tenho que ir lá. Na Sibéria? Tá de brincadeira, né? Pensa só. Se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade, ela pode mudar tudo. Doenças, sofrimento, morte não existirão mais. Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah, nós passamos por tanta coisa juntos. Você sabe que existe muito mais pelo mundo. Isso pode ser real. Não importa se é real. Eu já perdi amigos demais, não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com Kitej. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não posso desistir dele. Não posso, isso é tudo que tenho. Não é não! Se ficasse 5 minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Jonah? Puta merda! Para! Larga o livro! Você não pode nos impedir! Que merda, Lara. O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, pra Sibéria, então. Lara, você tá aí? Eu cheguei ao abrigo. Jonah! Jonah! Se estiver me ouvindo, volte. Não tente me encontrar. Preciso fazer isso sozinha. Tenho que encontrar abrigo.
Continue andando. Vamos lá. Você consegue. Anda. Um acampamento antigo. Certo. Eu tenho que acender uma fogueira. Ok, isso pode funcionar. Não é o suficiente para a noite toda. Eu preciso juntar mais. 5 o suficiente para queimar. Eu espero. Abate recente. Não tem? Voltar ao acampamento. Anda, que saco. Nossas equipes estão vasculhando as ruínas das montanhas. Se o artefato estiver aqui, encontraremos. E quanto aos remanescentes? Eles continuam resistindo. Mas teremos controle da situação em breve. Ótimo. A Trindade confia em você. Trindade. Vou precisar de um arco mais forte. Eu queria que essa dor não fosse tão familiar. Como se estivesse olhando nos olhos de uma antiga inimiga. Ela quer me derrubar. Quer que eu deite e morra. Mas eu não vou fazer isso. Não posso. Tem alguma coisa aqui. Tem que ter. Ou a Trindade não teria vindo para esse inferno gelado. Só espero que o Jonah esteja bem. Que ele tenha encontrado o caminho de volta. Eu não poderia arriscar trazê-lo comigo. De novo, não. A dor de perdê-lo seria demais para aguentar. Esse caminho é só meu.
Por 1 ano, eu tenho cavalgado em um exército de mongóis, como um enviado da Ordem da Trindade. O Khan deles é um grande guerreiro, apesar de ser impetuoso. Sob minha influência, ele derrubou nações, queimou cidades e matou príncipes em busca do profeta. Nosso massacre dos Rus não foi em vão, pois dentre os espólios, finalmente encontramos o mapa. E agora, nesta manhã, após meses nas montanhas, vimos as construções subindo em um vale verde cercado de gelo. Nós encontramos Kitej. Eu falei ao Khan sobre as riquezas que seriam dele, e isso por si só o motivou. Mas a verdadeira vitória será de Deus, quando purgarmos as mentiras do profeta da terra. Enfim, a fonte divina será nossa. Essas ruínas são mongóis. Trindade, eles estão aqui. Comando, na escuta. Puta merda! Ai, merda. O que foi isso? Uma coroa de um dos príncipes de Kiev. Como veio parar aqui? Equipe de pesquisa, aqui é a supervisão. Responda. Equipe de pesquisa, responda. Recebemos interferência na última transmissão. Perdemos o...
Lara, se recusando a usar a porta novamente? Pra que usar a porta? Essa janela tá bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Você vai partir em outra aventura? Sim, a maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho. É muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia, você vai deixar uma marca incrível nesse mundo. Você vai me deixar muito orgulhoso. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Preciso tratar esse ferimento. Essas folhas devem estancar o sangramento. Preciso de algum tipo de curativo. Uma estrutura abandonada da época. O que será que a Trindade está fazendo lá embaixo? Vai servir. Mais ruínas mongóis. Parece que a estrada passa lá por dentro. Eu preciso me livrar daquele urso. Esses cogumelos são do tipo tampão de morte. Eu posso usá-los para fazer veneno. Estes caracteres parecem mongóis, mas eu não entendo o que dizem. Estes caracteres parecem mongóis, mas eu não entendo o que dizem.
Eu descobri tudo o que pude com o massacre na tumba do profeta. Meus irmãos foram mortos, um a um, em algum momento nos últimos dias. Os seguidores do falso profeta morreram a centenas, mas no fim eles venceram. Eu lacrei a tumba da melhor maneira que pude e disse aos homens da vila vizinha que o profeta finalmente morrera. Eu fui embora, deixando uma ameaça sutil de que aquele lugar deveria permanecer escondido. Eu não sei se o profeta sobreviveu, mas eu seguirei a trilha deles. Ninguém escapa da Ordem da Trindade. Talvez eu possa fazer alguma coisa com tudo isso. É melhor eu voltar ao acampamento e tentar. Preciso descansar. Tão frio, tão cansada. Não, escute aqui você. Essa descoberta é importante demais. Eu não dou a mínima pra minha reputação. Não ouse me ameaçar depois de tudo que eu fiz. Alô? Alô? Pai, o que tá acontecendo? Eles são idiotas! Você tá me assustando. Eu estou perto, Lara. Perto de uma coisa muito importante. Um dia, você vai entender. Eu não quero entender. Só quero que você pare. Que seja meu pai novamente. Vamos! Pegamos eles! Continue correndo, vai! Atropela ela!
Todas as equipes informem. Qual a situação, câmbio? Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente. Eles não... Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro. Entendido, mas parece que eles fugiram. O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. Eles deviam estar contando com a nossa perseguição. Malditos. Eles não estavam fugindo. Isso foi uma manobra de ataque. Eles ainda estão por aqui. Brink está morto. Alguém precisa tirá-lo de lá. Use o rádio e tente falar com a estação. A última comunicação que tivemos dizia que eles estavam sendo atacados e depois mais nada. Isso foi algum... Atenção, eu vi alguma coisa. Estamos nos equipando. Eu estava no primeiro voo para a Sibéria com o objetivo de tomar uma antiga base soviética. Agora mais soldados chegam a cada minuto. O Constantin falou aos novos recrutas e eu fiquei de longe observando. Adoro ouvi-lo falar. Nunca perde a graça.
Eu nunca fui muito de acreditar, mas antes eram só palavras. Isso é diferente, é a verdade. Nós somos todos homens quebrados, e a Trindade está nos fazendo inteiros novamente, nos dando propósito. Um novo mundo nos aguarda. Mesmo aqueles que não acreditam têm um papel a desempenhar. De onde veio isso? Tem que ser. Mas que porra! Todas as equipes, atenção. Os nativos colocaram armadilhas na floresta. Ainda tá lá. Aqui é muito apertado pra lutar. Melhor atraí-lo pra fora. Isso me deu algum tempo.
O profeta e seus seguidores têm viajado na calada da noite, por uma trilha torta pelas fronteiras do Império Oriental. Eu não sei para onde eles vão, e suspeito que eles também não saibam. Mas eles sabem que nós não pararemos até a heresia ser expurgada. O povo da fronteira dá abrigo a ele, e eu acho curioso que nenhum dos que o ajudaram possam me dizer algo de útil. Mesmo ao serem ameaçados com a fúria da Trindade ou com a lâmina no pescoço, eles permanecem em silêncio. Eles morrem sem nunca dizerem o que sabem. O profeta tem uma influência curiosa sobre as pessoas, o que é um motivo ainda maior para ele ser silenciado. Droga! O profeta fugitivo saiu do Império e agora está indo para o norte. Eu não conheço este território. A ordem da Trindade foi clara. Eu devo perseguir o falso profeta e seus seguidores até o fim da Terra e acabar com sua heresia. Mas eu achei que os teria sobrepujado meses atrás. Ele ainda me escapa. Cruzou as terras dos Khazares e atravessou as montanhas do Cáucaso. E aqui estou eu em desvantagem. Eu falo uma dúzia de línguas do Império, mas nestas terras longínquas, eu geralmente preciso me comunicar com a espada. O profeta, ao que parece, fala todas as línguas como se fossem sua língua nativa. Merda. Isso vai ser bem gelado. Uma ponta de flecha entalhada em urso. Parece ter origem mongol. Essa era uma flecha sonora. Os arqueiros mongóis disparavam essas contra os inimigos para assustá-los e desnorteá-los. Uma paisa, uma espécie de passaporte. O dono disso tinha autoridade para falar pelo Império Mongol. Está escrito: pelo poder do paraíso eterno, uma ordem do imperador. Aquele que não demonstrar respeito será culpado de uma ofensa.
Uma galé de guerra bizantina? Como isso veio parar aqui embaixo? É mongol, mas eles passaram por aqui. Eu devo estar perto da cidade perdida. Deve ter algo lá em cima. Preciso quebrar o gelo de alguma maneira. O Mariadula está preso. O gelo cedeu e ele se quebrou ao meio. Não importa. Apesar da minha esperança de usar seus canhões contra o falso profeta, prosseguiremos a pé. Eu tenho 6 dos melhores homens da Ordem da Trindade. E nós acumulamos comida e suprimentos enquanto os tripulantes morriam de fome. Eles ainda não sabem, mas eles darão a vida pela causa. Eu e meus homens encontraremos uma saída dessas cavernas geladas e continuaremos a pé. Antes do navio ser engolido pelo gelo, nós ouvimos música. Essa será a nossa primeira parada. Mas primeiro eu preciso descansar. O frio se entranhou em meus ossos. E eu estou enjoado. Eu só preciso dormir. Isso, deu certo. Consegui. Agora vou descobrir o que há lá em cima.
Olha só isso. Por que eles levavam tanta riqueza? Está feito. Nós morreremos aqui, graças a Carraldos e à loucura da Ordem da Trindade. Meu navio nunca entrará na água novamente. Nós entramos no mar glacial, no auge do inverno. Teríamos voltado atrás, mas Carraldos não quis abandonar o tal profeta perdido. Ele e seus guerreiros sinistros tomaram o controle. Ele forçou o navio a passar por rios rasos, até não conseguirmos mais nos mover. Depois, forçou minha tripulação a conseguir trenós gigantes e nos obrigou a puxar o navio pela terra. Negar suas ordens resultaria em morte e excomunhão. Mas a morte viria de qualquer jeito. Eu vou garantir que ele morra aqui, conosco. Eu sempre mantive um vidrinho de veneno preparado para o caso de um navio ser capturado. Agora ele vai ter outro uso. Esse códice detalha técnicas de arqueirismo dos inimigos do Império Bizantino. Ele passou pela terra dos Rus. Eu não consigo deixar de achar que ele está me provocando, esperando até que eu esteja a um dia de distância antes de prosseguir. Eu não voltarei para casa antes do inverno, como esperava. Parei em um pequeno vilarejo às margens de um límpido lago chamado Svitloyar. O profeta passou por aqui e agora os aldeões se recusam a me receber. Eu dormi às margens do lago, onde um jovem que carregava uma imagem rústica do profeta tentou me matar enquanto eu dormia. Fiz dele um exemplo, e agora o povo me olha com ódio, cospe em mim quando eu passo. Preciso ser rápido. A doença dele se espalha.
Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei para sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias, no máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora, antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? O que... Então, há pessoas vivendo aqui. E eles parecem estar aqui há muito tempo. Vivendo isolados há décadas, séculos talvez. Eu notei elementos nas vestimentas dela. Pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino. Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta? O que eles sabem sobre a cidade perdida ou sobre a fonte divina? Está claro que a Trindade fará qualquer coisa para descobrir. Temo que quem quer que sejam estão em grande perigo. Tomara que o antigo provérbio sobre o inimigo do meu inimigo permaneça verdadeiro. Não posso fazer nada por ele agora. Todas as unidades. Primeiro dia na Sibéria, isso acontece. 2 anos no Afeganistão e mais um na Indonésia e nada. Mas um dia aqui no gelo e bum, eu mato alguém. Eu observei os olhos do homem perderem o brilho enquanto ele me implorava por alguma coisa. Não era russo, não sei o que era. Eu esperei com ele e observei. Em 1 minuto, ele estava lá, e no seguinte, nada. Era só carne. Eu fiquei enjoado de ver o sangue do garoto misturando com a neve, mas ele é só carne e eu estou vivo. Constantin sempre nos diz que estamos aqui por um motivo especial. Nos diz que estamos fazendo o trabalho de Deus. Agora eu estou começando a ver isso. Acabei de ser informado que Constantin está a caminho, vindo da prisão. Precisamos arrumar essa bagunça antes que ele chegue. Ei, alguém na escuta? Mas que inferno, nós precisamos reativar as comunicações.
Nunca vi nada parecido. O filho da puta maluco correu pra cima de 3 homens armados com um machado na mão. Eu não sei como conseguiram pegar um deles vivo. Quem são essas pessoas, afinal? A equipe de reconhecimento disse que havia... Espera, eu vou lá olhar. Não se afaste. Tem alguma coisa. Tem mais deles chegando. Imediatamente. Tem munição entre elas que podemos perder. Vamos surtir alguns minutos. Acho que estamos seguros. Melhor do que lutar com isso. Fiquem atentos até que estabelecemos as comunicações com a Torre. Estamos sozinhos. Aquele era o helicóptero do Constantino. Que diabos havia fazendo? Eles capturaram os nativos vivos para interrogar George, mas nos custou 3 homens. Imagino que o comando deles sabia no que ia fazer. O quê? O Constantino espera mais homens. Vou lá olhar. Tem uma flecha aqui.
mais tempo pra isso. Atira nele, ou ele fala, ou vai morrer. Você acha que eu tenho medo de morrer? Próxima bala, seu pai começa agora. Eu tô rico. O tempo está correndo. Você vai dizer aqui, amigo. O Exército Vermelho está chegando. Tenho-os rastreado há semanas, observando centenas de homens construindo uma monstruosidade de ferro no meio do gelo. Muitos morreram e seus corpos foram deixados espalhados pela tundra. Nenhum ritual de passagem, nenhum sepultamento ou cremação. Esses novos invasores são homens cruéis, sem Deus. Será que eles vêm em busca dos metais preciosos da montanha? Ou, como tantos outros antes, foram atraídos para cá pela fonte divina? Meu povo precisa se preparar para a guerra novamente. Eles vão morrer devagar enquanto você assiste. Eu vou te dar uma chance agora. Comece a falar. Onde está o resto do seu povo? Vocês derrubaram os tanques de combustível, mas isso nem vai nos atrasar. Vocês acham que podem ficar na nossa cabeça por muito tempo? Isso. Então, agora, se começar a falar, eu vou jogar sal no... Cruz! Avancei, de cobertura! Adeus, adeus. Adeus, profetas. Eles o pegaram. Aprisionado. Eu tenho que... Ah, não. Não. Não sei se consigo parar o passarinho. Se isso não funcionar, teremos que pinçar o cano para conseguirmos uma nova válvula. Eu não acho que vamos ter que ter falei. Eu deixei você no comando aqui. Sim, senhor. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse. Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender? Calma. Não tem sofrimento. Nosso objetivo está ao nosso alcance, mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. Constantin, precisamos de você de volta na prisão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis e compartilharão a glória da fonte divina. Meu Deus! Por favor! O que faremos com ele? Ninguém toca nele. Parece que temos outro vazamento de combustível. O que aconteceu? Essa coisa tem 50 anos de idade. Tá bom, vamos fechar. Não podemos perder mais combustível depois daquele ataque. Certo, deixa. Ouviu isso? Segura bem essa parte. Ainda estamos tendo problemas com o antigo sistema de combustível. Não precisa... Pode me dar uma ajuda? Sim, claro. Algo tá errado. Vou verificar. Cuidado.
Todos atentos. Meus olhos! Me ajudem! Está morto. Espalhem-se! Mas que porra! Aí está ela! Preciso achar um jeito de destruir aquele tanque. Constantine está aqui. O homem que tentou me matar na Síria. Ele é violento e perigoso. Mas pior do que isso, ele parece totalmente devotado às crenças distorcidas. Eu acho que tem uma mania de ficar na mira de zelotes religiosos. Mas acho que isso faz parte do trabalho. Quem mais estaria procurando o segredo da imortalidade? Os homens dele no rádio mencionaram um prisioneiro com informações. Será que é um dos nativos que eu encontrei? E se for, o que ele sabe? A Trindade não será nada gentil para descobrir. Talvez eu possa encontrá-lo, descobrir o que ele sabe. Ganhar a confiança dos locais pode ser útil. Não tem como entrar por ali sem ser vista. Tem que ter outra entrada.
Ele está morto! Não atire. Não sou seu. Quem são vocês? Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo. Não dá pra puxar aquilo pra baixo ainda. Eu me infiltrei nas fileiras inimigas e descobri que eles vieram em busca dos recursos preciosos da montanha. Parece não saberem nada sobre o segredo que nós protegemos. Os que estão construindo a estrada de ferro são prisioneiros, escravos do Exército Vermelho. Máquinas enormes agora usam a estrada de ferro, trazendo mais escravos, mais comida e mais materiais para a construção de uma pequena cidade. É hora de retornar para o meu povo para que possamos planejar o nosso ataque. Se conseguirmos causar perdas pesadas neles antes que consigam chegar à montanha, pode ser que desistam e vão embora. Fomos tolos. Tolos, arrogantes e descuidados. Pensamos que poderíamos impedi-los, mas o Exército Vermelho está em maior número. As armas deles são superiores e eles continuam chegando. Muitos do meu povo foram capturados, inclusive eu, e fomos forçados a trabalhar nas minas de nossa própria montanha. É só uma questão de tempo antes que descubram o nosso segredo. Quando isso acontecer, precisamos estar preparados. Repetidores de comunicação. A Trindade deve ter instalado esses aqui.
Você foi a primeira a acender a estrela do progresso. Comemorando os cosmonautas. Preciso obter mais informações do prisioneiro. Se Constantin tiver que fazer isso pessoalmente, ele não vai ficar nada feliz. Nós vamos aumentar a pressão, mas ele certamente já teve alguma experiência com técnicas de interrogatório antes. Achamos que ele é o líder dos remanescentes. Ele tem que saber alguma coisa sobre a fonte divina. Encontrem um ponto fraco dele. Usem a criatividade. O prisioneiro. Talvez eu possa encontrá-lo. Não dá pra puxar aquilo pra baixo ainda.
Eu espero que você tenha recebido a minha última fita em boa hora. Eu estou gostando cada vez mais de gravar essas mensagens para você. Ana disse que eu preciso me afastar dos livros e papéis de vez em quando, nem que seja só para me lembrar do porquê eu estou fazendo tudo isso. Eu sei que você odeia quando eu viajo, mas um dia vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Ainda assim, isso me ensinou a ser independente e a cuidar de mim mesma. Essas lições foram importantes. A Trindade está procurando a fonte. Preciso descobrir o que eles sabem. Um pequeno brinquedo de corda bem complexo, feito de pedaços de metal e outras sucatas, todas do Gulag. Deve ter levado um bom tempo para conseguir as peças.
profeta foi perseguido, assim como seus seguidores. Parece que isso foi abandonado às pressas. Será que os soviéticos encontraram alguma coisa lá embaixo? Tem água lá embaixo. Parece ser bastante. Uma moeda com uma imagem de cidade estampada em ouro. E aqui está o profeta. Provavelmente era a moeda oficial de Kitej. O ícone do profeta, forjado em ouro. Os ferreiros da cidade começaram a desenvolver seu próprio estilo, mas é semelhante ao estilo bizantino. Isso deve ser parte do mecanismo. Vamos ver. Um barril de óleo. A água está erodindo tudo. Neste ritmo não vai restar muito em algumas décadas. É uma cisterna.
Marcas d'água na parede. O nível muda. Tudo bem. Devo conseguir nadar agora. Este óleo deve ser mais do que suficiente para iluminar as passagens abaixo, mas tome cuidado ao transportá-lo. Nós ainda não aperfeiçoamos o processo de refino e ele ainda é volátil. Você conhecerá o homem que supervisiona a construção. Todos nós o conhecemos. Sem o conhecimento da terra que ele tem, nenhum de nós teria sobrevivido à nossa árdua jornada. Não se demore, e se ele perguntar sobre sua esposa e filho, finja não saber responder. Ele não aceita que eles tenham morrido durante o êxodo e espera que eles cheguem a qualquer momento. Nós precisamos da genialidade dele, e eu temo que se ele perceber a verdade, vamos acabar perdendo-o de vez.
Funcionou. É um manuscrito antigo sobre as dádivas da Terra.
escrita parece estar apontando algo por perto. Um antigo campo de trabalho soviético. A Trindade tomou o lugar completamente. Ei, eu achei que você tinha dito que o Pickett ia fazer esse trabalho. Foi o que pensei, mas disseram que ele estava no trabalho com Constantin na Síria. Ah, merda. Mais propaganda soviética. Eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção para a Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. Eu tenho acumulado alguns equipamentos. Você pode ficar com eles se puder pagar. Eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto. Eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui. Ouro de preferência. Podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar. Eu estava de olho nisso há um tempo. Eu sei que já aceitei trabalhos de legalidade questionável. E sei que você não está feliz com isso. Mas eu não podia deixar esse contrato passar. Eu tenho tentado trabalhar para a Trindade há anos. Eles são discretos, o pagamento é muito bom e sempre tem oportunidades. Agora aqui estou eu e já quero ir embora. Estamos em uma instalação soviética abandonada no meio do nada. Ninguém informa a nós, os contratados de nível baixo, o que está acontecendo. Mas eu acho que estou ajudando uns caras bem assustadores a arrumar uma bomba nuclear. Para falar a verdade, essa é a melhor das hipóteses. Me mande um e-mail de volta se receber isso. Eu criei um canal seguro na rede. Para uma operação como essas, eu imaginei que eles teriam uma segurança melhor. Bom, eu acho que foi por isso que me contrataram. Seus relatórios pararam de chegar. A Trindade está ficando preocupada. Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei!
Lara, você está bem? Graças a Deus. Ana, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que está acontecendo, Lara? Eu tô com medo. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ai, não, Lara. Eu avisei pra você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Não toque nela! Por favor, não. Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor! Para! Eu não sei onde está! Chega. Ela não sabe. Você... Não. Você tá com eles? Eu não acredito na sua vadia! Você não ia desistir, não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo. Fala, Ana. Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria ao mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada, tentando seguir os passos do seu pai. Nós terminamos aqui. Não. Ainda não. Você e eu, nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso, Lara. Isso não acaba aqui! Maldito! Talvez esse seja o único jeito que ele consegue ser. Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas aqui estamos. Então, como eu devo chamar minha nova companheira? De nada, eu não vou ficar aqui. O Constantin não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi.
Belo truque. Consegue me tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que tá aqui. Desculpa. Eu tô mais desconfiada do que o normal no momento. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Tem uma brisa vindo daqui. Talvez eu consiga atravessar. E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando eu descobrir. Cuidado. Eles ouviram isso. Mais um motivo para dar fora daqui. Achou uma saída? Não, mas achei algo que pode ser bem útil. Cuidado. Não queremos chamar a atenção. Funcionou. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar. Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara, fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Nós começamos a invasão do vale há menos de 24 horas. Eu esperava resistência e não me desapontei. Não há glória sem luta, não há propósito sem dor. Lições duras que eu aprendi na juventude. O povo do vale acha que pode nos derrotar, mas quanto mais eles lutam, mais convicto eu fico. E se não estivessem protegendo alguma coisa, eles não se martirizariam desta forma. Não aguentariam as torturas com tanta determinação. Eles são crentes, eu respeito isso. Mas estão do lado errado da luta. Não vai demorar muito mais. A fonte divina está próxima. Um mundo novo e melhor está próximo.
Uma cigarreira de prata. Parece ter passado por uma guerra, o que é provável. Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela tá aqui? A confiança é uma via de mão dupla, Lara. O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar tem as próprias cicatrizes. Era um campo de trabalho. Os soviéticos enviavam prisioneiros para cá, para trabalhar nas minas. Ainda assim não era o suficiente. Eles capturavam o meu povo, levavam as crianças para servirem de escravos. Aquilo não parece uma mina. Parece uma escavação. É possível. Eles cavavam em qualquer lugar que pudesse trazer lucro. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui. Eu finalmente confessei minha traição. Lara sabe a verdade. Agora eu sinto uma série de emoções estranhas. Remorso, certamente. Remorso por uma parte de mim que foi deixada naquela câmara de tortura. Mas também sinto outra coisa. Eu sei que Constantin acha que eu perdi o foco, que o meu tempo com os Crofts me deixou fraca. Mas ele está errado. Não é fraqueza. Parece mais um novo tipo de determinação. Eu sabia que o Lord Croft era um homem inteligente. Eu sei que a filha dele guarda segredos na memória. Como uma aliada, ela teria sido inestimável. Como inimiga, ela será um problema difícil. Eu tenho que garantir que a arrogância de Constantin não o atrapalhe quando a enfrentarmos. Nossa melhor chance de escapar é chegar ao antigo pátio de Tênis. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de comando 2, último helicóptero chegando. Entendi. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas no posto de comunicações. Mais nativos? Nós encontramos um intruso armado do lado da uma mulher. Ela arrumou confusão. Estamos esperando mais? Quero uma equipe na usina de cobre antes que a tempestade chegue. Vou verificar. Fica quieto. De onde é que isso veio? Você ouviu isso? Vou lá olhar. Entendido. Espera, ouvi alguma coisa. Alguém está de sacanagem conosco. Vamos fazer uma busca.
Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga pro pátio. Eu já estou aqui dentro. A Ana deixou a máscara cair. Nós estamos finalmente reunidos. Tem sido difícil sem ela nesses últimos anos. Quando eu fraquejava, era sempre a voz dela que me dava forças. Quando ela perdia a esperança, eu a reacendia para ela. Posto isso, tenho que confessar que estou preocupado com ela. Sua saúde está falhando? Sim. Mas o que me preocupa é a sua determinação. Temo que uma parte dela tenha se perdido ao passar aquele tempo com os Croft. Ela teve que fingir sentimentos tão profundos pelo Lord Croft que eles se tornaram reais. E agora eu temo que eles tenham se expandido para Lara também. patrulhas a caminho das escavações principais. Aqui, aqui e aqui. E quanto a Ana, eu preciso entrar lá. Alguns atiradores e batedores. Faça isso. Temos uma área grande a cobrir e a Trindade quer que o artefato seja encontrado quanto antes. Não temos comunicação com o satélite. Muita interferência. Cobertura de nuvem. Jacob, o que ele está fazendo? E não deveria mesmo. Se esse foi realmente o local escolhido pelo profeta para... Esse é o lugar. Merda! Cuidado, Lara. Mas eu quero entrar nas ruínas pessoalmente. E Lara Croft? Nós a manteremos viva. Por enquanto. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila.
do outro lado da montanha. Em breve, terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara, eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei para a Trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil para nenhum de nós. Mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará quando nosso trabalho for cumprido. Constantin, querem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. O que está fazendo? A humanidade será julgada, e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí, eu encontro você! Temos que encontrá-los! Procurem! Eles estão aqui em algum lugar. Olhos na terra. Ela tem que estar. Tudo bem. Eu preciso encontrar uma saída. O pátio de trens fica no lado norte de Gula. Eu espero você lá. Estou a caminho. Droga, eu tenho que sair daqui. É estranho estar em campo novamente. Eu estive disfarçada por tanto tempo, presa numa vida de conforto na mansão Croft. Aqui não há conforto nenhum. O ar é gélido, a comida é enlatada e fria. A companhia é terrível, exceto pelo Constantin. Mas eu pedi para estar aqui. Eu preciso estar aqui. Não posso me dar ao luxo de ter paciência. Constantin e eu começamos essa jornada juntos, e eu estarei lá quando ele cumprir seu destino. Por enquanto vou respirar fundo. Deixar que o ar frio queime meus pulmões. Isso me lembrará de que estou viva. E me dará forças para o avanço final rumo ao destino. Uma insígnia militar dos soldados da Trindade. Além do design, não há textos de identificação. Eles se mantêm escondidos até dos próprios soldados rasos.
merda! Não! Vamos lá! Você vai morrer! Você é minha! Vai morrer! Conforme nos adentramos no vale, me vejo olhando para as ruínas e refletindo sobre a minha mortalidade. Essas estruturas estão aqui há anos, esperando esse momento. Posso sentir a emoção. As próprias pedras querem que triunfemos. E o que resta para nos impedir? Os descrentes, os covardes e os perdidos. Aqueles que esconderam a fonte da Trindade por tanto tempo. Somos nós que usaremos o que está escondido aqui da forma que deve ser usada. Este mundo está corrompido, apodrecido, doentio demais para ser salvo por outros meios que não os da Trindade. Nós teremos o nosso exército. Um homem justo o liderará. E Constantin será esse homem.
Jacob? É você, Jacob. Lara, cuidado. Eles estão em toda parte. Você vai encontrar problemas. Olha ele aí! Atirem nele! Droga! Merda! Pela primeira vez em semanas, as coisas ficaram claras. Eu sei que tem alguma coisa escondida aqui. Os soviéticos vieram procurar também. E agora a Trindade e a Ana... Ana... Meu Deus... Eu ainda não consigo acreditar. Todo esse tempo... Será que ela espionou o papai também? Eu tenho que seguir em frente. Encontrar o Jacob e me juntar a eles. Se eu puder provar o meu valor, talvez eles me contem mais sobre este lugar. Mantenham ela abaixada. Toma um tiro. Avançando! Me dê cobertura!
O que aconteceu aqui? Conforme nos aprofundamos no vale, eu sinto a certeza de que este trabalho foi o que fui escolhido para fazer. Meu estigma coça. E ele é um lembrete constante do propósito maior, da minha posição singular neste propósito maior. Eu era uma criança, inocente aos males do mundo. Então, certa noite, eu acordei sentindo uma dor intensa, gritando. Sangue escorria das minhas mãos. Quando eu vi, fiquei aterrorizado. Significava alguma coisa. Eu não posso me esconder desta missão, assim como não posso me esconder de mim mesmo. Jacob, eu acho que eu tô perto do pátio de trens. Você tá aí? Outra placa soviética. Os inimigos devem responder pelos crimes que cometeram. Bem sinistro. Por que demorou tanto? Pensei que tinha perdido você lá atrás. Sem chance. Obrigada por me tirar daquele lugar. Vamos! Podemos sair por aqui! Cuidado!
bem? Pai? Calma. Bebe isso. Vai ajudar. Você podia ter me deixado no rio. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê. Quando eu era criança, vivia só com o meu pai. Ele também era arqueólogo. Nos últimos anos de vida, ele ficou obcecado por mitos sobre imortalidade. É claro que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Nossa última conversa foi uma briga. Ele tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas Alguma coisa aconteceu. eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo, não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a Trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então eu não vou pedir que você abandone sua missão, mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantine e a Trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso vale intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa. Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a Trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você tá indo embora? Nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Há um dia de viagem a pé. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. E você descanse. Eu voltarei em breve. Jacob, você está aí? Droga. Cadê ele?
Sozinha de novo. O Jacob seguiu na frente. Tem alguma coisa sobre ele que eu ainda não descobri. É estranho, mas quase reconfortante, como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria. Não sinto nenhum julgamento vindo dele. Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo. Meus instintos me dizem que ele é um bom homem. Ele salvou a minha vida e acho que posso confiar nele, pelo menos por enquanto. Mas não consigo deixar de ter a impressão de que ele sabe mais do que está dizendo. Não atire. Eu estou com o Jacob. Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos nos encontraram primeiro. Ai, meu Deus. Você está bem? Vou sobreviver. Mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte. Um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Sim, claro. Fique escondido. Eu já volto. Obrigado. O Jacob estava certo sobre você. Não deixem o alvo escapar. Precisamos saber por que eles estavam seguindo a equipe Bravo. Atenção! Alguma coisa. Vem, cruza! Vamos acabar! Se tiver alguém aí dentro, pode sair. Tá tudo bem agora. Nada. Mas com certeza tem espaço suficiente para se esconder. Tem que estar escondido aqui em algum lugar. Talvez haja um rastro. Sangue. Deve ter se machucado. Ai! Não se aproxime! Eu não sou da Trindade. Meu nome é Lara e a sua arma tá descarregada. Eu tô vendo o cilindro vazio. O cão da arma nunca funcionou mesmo. Você tá ferida. Só preciso sentar um pouco. Lara, não é? Eu sou a Nádia. Eu preciso de ajuda. O que posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o Vale Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna a leste daqui. O povo de Jacob foi forçado a trabalhar aqui.
Tem uma trilha aqui, bem desgastada. Lara, eu encontrei um rádio em um dos invasores que você matou. Está me ouvindo? Alto e claro. Eu posso monitorar as frequências dos invasores daqui enquanto faço meus curativos. Te aviso se ouvir alguma coisa relevante. O que mais pode me contar sobre o Vale Sinistro, Nadia? Meu povo fica longe daquele lugar. Eles têm ficado por séculos. Quando os soviéticos vieram pra cá, eles tentaram construir um posto avançado no vale. Mas eles enfureceram a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito no vovô. Ele estava no Gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa? Vinda direto do folclore russo? Parece improvável. Só tome cuidado. Tem alguma coisa no vale. Nada de bom acontece naquele lugar. Merda. Firme. Lara, espera, eu tô captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Vigia, responda! Nós precisamos de extração imediata! Aquela... andando... Como é possível, mas... Você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação.
Não precisa entrar no templo antigo. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Deve ter uma corda levando até ele. O caminho vai te levar direto pro vale. Que barulho é esse? Meditações escritas. Um lugar de reflexão. Sem este lugar, essa escultura divina de vento e rocha, nós estaríamos perdidos. A história do batedor que encontrou este lugar é conhecida por todos nós, mas a maioria de vocês não sabe o quão perto chegamos de morrer. Estávamos perdidos nas montanhas, sem comida, sem esperança. Começamos até a duvidar do profeta. Mas o batedor ouviu o som e compreendeu que era um chamado. Ele escalou os penhascos sozinho, guiado pela música. E de lá, viu a nossa salvação. Este não é só um santuário em homenagem a ele e sua bravura, mas a força de nossa fé. Isso era um tipo de santuário. Peregrinos vinham aqui para mostrar respeito. Pronto. Pelo menos este contrapeso ainda funciona. Droga! O contrapeso está emperrado. Eu tenho que abrir aquela porta. Dizem que você nunca se esquece da primeira vez que escuta esse som. Meus pais me trouxeram para cá para contemplar os mistérios além do santuário. Quando chegar a hora, eu trarei meus filhos aqui. Dizem que sem a música das montanhas, nossos ancestrais teriam vagado pela terra até morrerem. Mas em vez disso, as montanhas os chamaram para casa. Assim como elas me chamam. O contrapeso. Se eu conseguir liberá-lo de algum jeito. Isso. Agora sim.
Consegui. Agora é só abrir a porta. Inacreditável. É uma formação natural. É um códice. Esse descreve uma série de reflexões sobre força de vontade. O Vale Sinistro está perto. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Uma veste cerimonial usada pelos padres durante a missa. Tem um pequeno acampamento aqui. Parece que o vovô chegou até aí, pelo menos. Você está quase no vale. Nádia, eu acho que encontrei seu Vale Sinistro. Não sei se é a Baba Yaga, mas tem alguma coisa aqui. Tenha cuidado. Essa é a terra dela. Minha netinha Nádia. A essa altura você já sabe. Estou indo para o vale para matar Baba Yaga, a bruxa. Parti em busca de vingança por sua avó. Novos visitantes chegaram ao nosso vale, homens armados em helicópteros. Não sei o que eles querem, mas se quiser ir, sei que esta é a minha última chance. Para entender o porquê, você merece saber a verdade. Seu avô não é um homem sábio. Trabalhei duro e me tornei um homem bom por sua avó. Mas nem sempre foi assim. Eu vim do Ocidente, onde em qualquer vila vivem milhares de pessoas. Eu era um homem preguiçoso e, quando entrei para o partido, sonhava com uma vida fácil, uma mesa confortável na cidade grande. No entanto, me mandaram para cá, para o fim do mundo, para vigiar homens e mulheres, vê-los trabalhar, definhar e morrer, para tomar parte no castigo deles. Eu sabia que era maldade, mas não sabia como lutar, até encontrar ela.
Contato inicial com o ancião nativo feito às 7 da manhã. Inicialmente pensamos que ele estava participando de um ataque às instalações, mas ele se afastou seguindo por um cânion não mapeado. Recebemos autorização para seguir à distância e já encontramos ruínas e outros sinais promissores. Estamos tentando manter a calma, mas parece um grande achado. O bônus da descoberta já está na mão. Tem um tipo de pólen aqui no ar. As flores. O que você disse? Eu não tô entendendo. Tem alguma coisa errada. A minha cabeça tá girando. Ah, não. É tarde demais. É aí. Vai morrer. Não, eu devo estar sonhando. Não é real, não pode ser. Continua andando. Pai? Não, não pode ser. Não, espera. Estou bem. Espera, onde eu estou? Até onde vai esse caminho? Vem cá. Isso não é real. Não ele. Pai, para! Por favor, não. Meu Deus, não! Eu preciso sair daqui. Há uma verdade por trás de tudo. Eu só quero ir embora, por favor. Não, isso não é... Quem é você? Por que tá fazendo isso? Para! Sua desgraçada, para! Para mim é tarde demais. Pai, não. Não faça isso. Onde? Você vai. Quem é você? Venha e veja. Vai apodrecer aqui.
isso não... Heráclito! Venha, seu pai espera! Não é real. Lara! Está me ouvindo? Você está aí? Sim, eu tô aqui. Eu acho. O que aconteceu? Você começou a tossir, disse alguma coisa sobre flores e pólen. E depois mais nada. Eu pensei que a bruxa tivesse te matado. Eu acho que eu tava alucinando. Meu Deus, eu espero que sim. Alucinando? Tem uma flor no vale que pode fazer com que as pessoas tenham visões. Mas os efeitos são muito fracos. Alguma ideia de que lugar é esse? Eu tô vendo uns dutos e canos. Soviéticos, aparentemente. Deve ser o posto avançado que os soviéticos construíram para estudar as ruínas. Minha avó era uma erudita e eles a trouxeram aqui para ajudar com as pesquisas, mas foi a última vez que vovô a viu. Só restou um sobrevivente, um oficial que saiu rastejando de lá semanas depois. Ele disse que a bruxa fez eles fazerem coisas. Alguém esteve aqui, recentemente, construindo por cima das ruínas. O que você está vendo? Um tipo de destilaria improvisada. Tem cheiro de flores. Porra, é claro! Ela tá refinando o pólen, usando-o como arma. Não tem mágica aqui, Nadia, só alguém muito esperto. Mas espera, se é só uma pessoa, o pólen não afetaria ela também? Se ela consegue resistir de alguma maneira, nós conseguiremos também. Já faz semanas que esses canalhas me arrastaram do Gulag, me tiraram de perto do Ivan e da minha filha, me trouxeram para esse vale estranho. Eles me incumbiram de encontrar uma maneira de neutralizar os efeitos inusitados do pólen que paira no ar. Acredito ter encontrado uma fórmula que pode funcionar. Um extrato das vagens da semente da planta. O fígado de animais que consumiram as flores e metabolizaram as toxinas. Um derivado de fenotiazina. O último ingrediente é um risco. Eles têm grandes quantidades no Gulag, onde usam como inseticida. Ele também pode atuar como antipsicótico rudimentar, apresentando semelhança química com outros compostos que já estudei. Ou pode ser venenoso. Vou testar a fórmula em mim mesma esta noite. Encontrei uma coisa. Um dos prisioneiros anotou uma fórmula que pode combater os efeitos do pólen. Tem que ter sido da minha avó. A bruxa matou, mas agora ela vai ajudar a salvar o meu avô, que nem nas histórias dele. Ai, Nadia. Tenha fé, Lara.
Volte para a base soviética onde nós nos encontramos. Vou ajudar você a encontrar o que precisa. Não tenho palavras para descrever o que eu vi agora há pouco. Entrei no Vale Sinistro, atrás do avô da Nadia, e quase não saio com vida. Foi como um conto de fadas, mas visto através de um espelho quebrado, imundo. E, pai, racionalmente eu sei que estava tudo na minha cabeça, mas meus ouvidos ainda estão zunindo por causa do tiro. Tem alguma coisa terrível acontecendo lá. E apesar de não acreditar que seja magia, é extraordinário. Tenho que descobrir o que está por trás disso tudo, mas antes tenho que encontrar uma maneira de ver claramente. Ok, Nadia, eu voltei pra base. Alguma dica de onde começar a procurar? Tá. Primeiro, as vagens com sementes. As flores crescem nas cavernas da área. Nunca são suficientes para te deixar doente, então você pode coletá-las com segurança. Os fígados devem ser fáceis. Os cervos na área se alimentam das flores, você só precisa rastreá-los. Quanto a inseticida, eu tenho uma ideia de onde encontrar um pouco. O vovô me ensinou a ler em russo. Eu vou olhar nas listas de equipamentos antigas para ver se descubro onde eles guardaram. Te aviso quando encontrar. Certo. Vou começar a coletar os outros itens agora. São as flores. Só preciso das vagens com sementes agora.
Lara, tem uma coisa aqui que você vai querer ouvir. Vou passar pra você. Equipe Bravo ainda está desaparecida e nós não recebemos nenhuma transmissão desde o pedido de ajuda. Precisamos enviar uma equipe de resgate. Termine sua patrulha na base soviética. Veja se consegue rastrear a nativa. Ela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento na equipe Bravo. E precisamos de informações antes de enviar mais de vocês. Entendido? Dame, consegui ir para um lugar seguro? Forja do Profeta. Estou em um lugar seguro e coloquei armadilhas do lado de fora. Se a situação ficar complicada, tem um túnel subterrâneo pelo qual eu posso escapar, mas ainda preciso terminar de ler as listas de equipamentos. Isso é normal pra você, Lara? Eu não tô acostumada com isso. Pessoas tentando me matar. Acho que não é uma coisa com a qual você consegue se acostumar. Só se cuida. Uma cidade não é feita só de projetos. Precisa haver material e alguém que saiba construir. Damian era essa pessoa. Dizem que ele podia criar tijolos usando apenas um punhado de terra e uma caixinha. Dizem que as habilidades dele tinham inspiração divina e que as mãos dele deram forma aos sonhos da arquiteta.
você esvaziou a caverna? Está segura? Ainda não. Em breve. Produto químico nas anotações da vovó. Fenoticosino. Eu acho que eu encontrei. Eles estocavam nos andares inferiores do moinho de cobre, onde costumavam ter que exterminar cupins no verão. Tem certeza de que é o mesmo produto químico, Nadia? Tenho certeza que é o mesmo produto das anotações da minha avó, mas não sei se é seguro de beber. Vamos descobrir logo, logo. Tô indo pra lá agora.
Você esvaziou a caverna? Está segura? A caverna está segura. Se você for pra lá agora, ficará protegido. Obrigado. Aqui. Fique com isso. O Jacob nos mandou protegê-la. Mas não foi você que precisou de proteção. Soldados soviéticos. Alguma coisa terrível aconteceu aqui. Eu penso no papai todo dia. Por muitos anos eu fiquei tão furiosa com ele. Por se perder no trabalho, buscando coisas que eu pensava ser histórias de fadas. Eu não fazia ideia. Eu sempre digo a mim mesma que eu era muito jovem, que eu não entendia. Mas eu o perdi. E agora, por algum motivo, me sinto mais conectada a ele do que quando ele estava vivo. Ele nunca chegou tão longe, mas eu sei que está comigo. A fonte divina está aqui e eu vou encontrá-la. Ele entendeu que ela poderia mudar o modo como entendemos a alma humana. Que ela poderia mudar o mundo. Mas agora ele se foi. E eu sou a única que sabe que ele estava certo. Alguém rabiscou alguma coisa embaixo. A localização de algo escondido. Lara, tá tudo bem? Sim, estou na base de uma antiga usina soviética. Estou a caminho da entrada da mina no topo da instalação. Pode me encontrar lá? Eu tô indo pra aí. Outra escultura, mas essa parece ser um jogo.
Essas peças parecem familiares. Eu já vi isso em algum lugar. Encontrei. Estou misturando os ingredientes agora. Alguma notícia da patrulha? Acabei de interceptar outra transmissão. Eles estão a caminho. Onde eles estão? Não. Eles estão indo direto pra você. Pode ser que você consiga passar escondida, mas pode ser tarde demais. Sinto muito, Lara. Droga. Se o antídoto funciona? Pra falar a verdade, eu não tô exatamente ansiosa por isso. Se funcionar, eu faço pra mim também e te encontro no vale. Eu te aviso quando chegar lá.
Só tenho o suficiente para 2 doses. Tenho que fazer valer. Tá funcionando, Nadia. Tudo parece... Bom, normal é o termo errado, mas pelo menos não como antes. Ótimo. Eu fiz meu próprio antídoto e o suficiente para o vovô, se o encontrarmos. Estou indo te encontrar agora. Espantalhos, é claro. Eu ainda tinha esperanças de que ele ainda... Quando a culpa por trabalhar no Gulag ficava insuportável, eu descontava. Uma chave de fenda roubada aqui, documentos extraviados ali, gestos fúteis que nunca acertavam a balança. Um dia me pegaram por algo estúpido. Serafima, sua avó, interviu assumindo a culpa. Bateram nela sem piedade, mas eu me livrei. Quando encontrei uma oportunidade de agradecer, ela cuspiu aos meus pés. Disse que eu tinha arriscado minha vida por nada. Me desafiou a fazer mais. Você se parece tanto com ela, Nadia. Primeiro, achei que ela fosse cruel. Meus pequenos atos de desobediência não a impressionavam nem um pouco. Aquele lugar, o Gulag, devastava as esperanças e devorava de qualquer dignidade que restasse. A cada dia que eu não lutava contra aquilo com todo o meu coração, ela me disse... Eu me tornava cúmplice das atrocidades. Ela exigiu que eu fosse honesto, pois sabia que eu era capaz. Foi a maior bondade que alguém já fez por mim. Isso me fez amá-la. Você está por aqui? Isso é equipamento da Trindade. Está tudo errado. Perdi o velho na entrada do vale. Perdi o Fisher. Perdi o Parker. Eles só desapareceram sem deixar rastro. Não posso confiar nos meus olhos. Vejo coisas, corpos. Pior ainda, coisas que caminham tão imensas que ocultam as estrelas. Não sei dizer o que é real. Não sei nem se existe real. Será que são os olhos? Preciso me livrar dos olhos. Minhas mãos estão firmes agora. Primeiro o Billings. Para! Fica quieto! Eu devo ter passado batida da última vez. Mas não tem nenhum corpo. Talvez eles ainda estejam vivos aqui dentro. Nada. Só a floresta. Era tão real. Nadia, o que você sabe sobre essas ruínas por aqui? Mesmo antes da bruxa habitar aqui, nosso povo evitava o vale. Os fundadores estavam construindo um santuário por lá quando algo aconteceu com eles. Nenhum de nós vai lá há gerações. Tome cuidado. Mesmo que as visões não sejam reais, o lugar ainda é muito perigoso. Decidimos esperar o inverno passar. Escondemos suprimentos, fizemos mapas, traçamos um plano. Eu arranjei trabalho para ela num destacamento interno. Ela me ajudou a encontrar maneiras de atrapalhar o funcionamento do Gulag. Se conseguisse desativar um teleférico hidráulico, eu podia evitar que 100 homens passassem outro dia nas minas. Cortando os cabos de alguns caminhões, não haveria projetos de trabalho especial por mais uma semana. Assumi riscos maiores. Depois de conhecer sua avó, era impossível retornar ao pecado da ignorância.
Sabíamos que o bebê complicaria nossa fuga, por isso ela o escondeu tanto quanto pôde. Então, sem nenhum aviso, ela foi levada. Nossa filha foi dada a uma ama de leite entre os nativos aprisionados. Serafima arrastada para o vale. Tentei impedir, lutar abertamente contra eles. Entrei na frente do caminhão de transporte, preparado para matar, se isso a salvasse. Mas eles eram muitos. Me despedi aos berros enquanto me arrastavam. Eu nunca soube se ela ouviu. São só lobos. Droga. Olha no chão. Olha aí o seu fogo mágico. Eu tô na primeira ruína agora. Isso não parece um santuário. Isso era algo funcional. Eu tô vendo cordas e engrenagens de madeira. Os fundadores construíram teleféricos em outras partes do vale para mover pessoas e suprimentos entre os picos, mas todos caíram aos pedaços. Deve ser isso. Veja se consegue chegar ao topo. Eu já chego aí. Eu estou no canyon agora. Te aviso quando chegar. É uma grande honra para mim receber a incumbência de supervisionar a construção de um santuário dos apóstolos nas profundezas do vale. O local fica nos limites da nossa recém-fundada cidade, perto de um cânion longínquo. As cascatas e fontes geotermais naturais nos dão uma oportunidade incrível de aplicar nossos conhecimentos combinados e criar um lugar de reflexão e adoração solene para glorificar não só a memória dos apóstolos, mas também os avanços recentes que consagraram nossas construções. Nós já superamos o império que deixamos para trás. Chegaremos pela manhã para lançar a fundação de um santuário em honra ao nosso passado e ao futuro de nossa cidade. Melhor correr.
Entre lá, logo atrás de você. Não vá a lugar nenhum sem mim. Olha só isso. A bruxa deixou o teleférico funcionando todo esse tempo. Parece que ela inclusive fez algumas melhorias, mas eu acho que aquelas cordas não vão durar mais viagens. Só precisa aguentar mais uma. 2. Eu quero voltar pra baixo. Assim que der. Tente puxar a alavanca na plataforma. Talvez ela nos mova. Sua bruxa é esperta. Tudo neste vale é organizado para perpetuar o mito da Baba Yaga. O pólen faz o resto. Da última vez que eu vi o teleférico, ele não se parecia nada com isso. O que você viu? Como diz a lenda, uma casa andando em pernas gigantes de pássaro, mas sem o pólen é só uma máquina antiga. Me desculpe. Eu acreditava tanto na história do vovô. Ela é russa, alguém que conhece bem a lenda. Nádia, é possível que seu avô saiba quem ela é. Você disse que ele era prisioneiro no Gulag, não é? Eu não disse exatamente isso. O vovô era um guarda. Minha avó era prisioneira. Ela era uma cientista brilhante e eles a levaram ao vale para ajudar a estudar alguma coisa nas ruínas. Mas daí veio a bruxa. O vovô nunca se perdeu. Matar a bruxa não vai trazê-la de volta, mas eu entendo. Tomara que consigamos alcançá-lo a tempo. Nádia, vem cá, rápido. Não. Nádia. Como? É o pólen. Me deixa. Vovô, consegue me ouvir? Eu tentei. Não consegui salvá-la. Eu tentei. Shhh, tá tudo bem agora. Eu vou ficar com ele, Lara. Tá na hora. Você só tem mais uma dose. Faça valer. Me puseram com os outros prisioneiros russos. O ódio transparecia nos olhos deles, mas eu não os culpava.
Para eles, eu era só mais um instrumento da degradação e da humilhação a que eram submetidos. Não contei a eles o que tinha tentado fazer. Jamais seria suficiente. Quando a revolta teve início, eu estava pronto. Os prisioneiros nativos, recrutados pelo Gulag nesta mesma vila, eram mantidos separados dos russos. Como sabiam da minha resistência, eles não me mataram com os outros guardas. Segurei minha filha, sua mãe, nos braços pela primeira vez com o Gulag ardendo em chamas à nossa volta. Os habitantes da vila nos acolheram e, indo contra a própria superstição, concordaram em me ajudar a resgatar sua avó no vale. Ela tem que estar lá dentro. É isso. É ela. Era ela o tempo todo. Nas margens, na escuridão. Sempre lá. Ela. Foi por causa dela que viemos aqui. Só não sabíamos até agora. Ela é o centro do mundo. Ela consegue fazer a névoa rodopiar e sufocar nossas mentes. Ela pode nos dar clareza. Ela disse seu nome, Baba Yaga. E nossas feridas se curaram. Com outra palavra, ela nos abriu novamente. Não somos nada. E somos dela. Faremos o que ela ordenar. Fomos feitos para isso. Ai, meu Deus. O que ela fez com eles? Não, preciso do último antídoto. Esse é o último. Ah, não! Quando estiver morta, você vai me servir também. Eles são apenas homens. Você consegue. Tenho que mantê-la longe da torre.
Merda, ela vai cortar a porta. Qual é, Lara? Segura a onda.
Ela vai cortar a corda! Tem que ter um jeito de impedi-la de cortar a corda. Tem que impedir ela de cortar a corda.
Tenho que atirar nela. Se não for imobilizada, ela vai se libertar. Se abaixa, caramba! Tenho que atirar nela. Lara, você tá me ouvindo? Um pouco ocupada no momento. O vovô acordou. Ele disse que é ela, Lara. A bruxa é a minha avó. Ela está viva. Por favor, não faz isso. Talvez não. Vamos falar com ela. Temos que tentar. Vou fazer o que puder, mas temos que acabar com isso, Nato. Merda, ela vai cortar a corda.
Pronto! Para. Já chega. Eu sei quem você é. Nem consigo imaginar o que teve que passar para ficar viva. Você não tem ideia. Agora acabou. Você não precisa mais viver assim. Serafima. É Toti. Mas você morreu. Me disseram que você morreu. Ela vai ficar bem? Eu não sei. Mas não vai ser fácil para nenhum de vocês. Família nunca é. Ah, eu sei. Eu sei. Obrigada, Lara. Por tudo. Por aí. Talvez pegar algumas coisas dela para levar para a vila. Obrigada. Cuidado aí em cima. Nos vemos logo. Você pode se sentir meio tonta por causa de fome. A arma de Baba Yaga é uma foice, mas ela foi modificada para parecer uma vassoura de bruxa. Tudo que ela fez serviu para alimentar o mito. Esse vale é meu. Eu reguei o solo e cultivei as flores oníricas. Ninguém entra, ninguém sai. Não vou tolerar mais o mundo exterior. Aqui, ao menos, eu estou no controle.
irmãos da Nádia estão unidos novamente. Todos eles têm uma longa estrada pela frente. Serafima usou por tanto tempo a máscara da bruxa. Eu não sei se algum dia ela vai conseguir retornar completamente ao mundo. E o Ivan sonhando em matar a bruxa para se vingar pelo amor perdido, quando, na verdade, elas eram a mesma mulher. Uma ferida que ele tratou por décadas não vai se curar da noite pro dia. Eles são sobreviventes, todos nós somos. Vai ser difícil, às vezes vai parecer impossível, eu sei. Pelo menos agora, sabendo a verdade, eles vão ter chance de lutar. Pode não ser suficiente, mas é um bom começo. Mais propaganda. Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome. Camaradas, este relatório chega a vocês após uma descoberta sem precedentes nas montanhas da Estação Liberdade. Nossa equipe de mineração profunda encontrou uma caverna repleta de ruínas e artefatos, diferentes de qualquer coisa que já tenha sido encontrada na nossa terra-mãe. Os trabalhadores que adquirimos dentre os nativos ficaram agitados depois da descoberta. Eles obviamente sabem alguma coisa sobre essas ruínas. Começaremos a forçar os prisioneiros a trabalhar sem parar, pois acredito que estamos prestes a descobrir algo ainda mais fascinante.
como se fossem animais. Eu não acho que Ana compartilhe da nossa fé ou ela tem fé em outra coisa. Ela está em conflito, eu entendo. Eu era assim também. Mas todos nós temos um papel a cumprir. Aceitei outra patrulha hoje para ver se eu conseguiria matar de novo. E, como eu previa, encontrei mais um remanescente no perímetro. Fiz devagar, matei com as minhas próprias mãos para poder ver a luz dos olhos dela sumirem. Fiquei com ela até ela ficar fria. Foi mágico. Constantin nos disse que, com a fonte, nós viveremos para sempre. Que finalmente veremos o rosto de Deus. Mas eu já vi. É aqui que eu tinha que estar. Levei muito tempo para encontrar, mas é isso. Estou em casa. Nós temos um mapa da situação. Negativo. Mesmo se tivéssemos, há muito dano estrutural por causa do... Isso é perigoso, o clima e os elementos deterioram. Então foi aqui que os soviéticos entraram. Sim. O primeiro contato foi em uma das minas. E eles transferiram todas as operações para o resgate. Mas parece que a rebelião aconteceu uma semana depois. Os trabalhadores finalmente se cansaram, né? Você já viu esse lugar? Parece bem plausível. Vamos ver se achamos o resto dos registros e vamos... Estão atacando! Dando cobertura! As luzes ainda funcionam? Bom, quase. Meu Deus, esses são muito antigos. O que eles encontraram aqui embaixo?
Que entrada! Mais artefatos. Eles devem ter entrado em uma passagem antiga. Preciso ver pessoalmente. Esse cantil pertenceu a um soldado do Exército Vermelho. Eu não reconheço a insígnia. Ainda está meio cheio. Pode ser útil em algum momento. Agora sim. Seja lá o que eles encontraram, tem que estar lá dentro. Alguém estava escondendo ferramentas de escavação e armas improvisadas. Não podemos mais esperar que nossos irmãos fora da mina comecem a resistir. Os soviéticos encontraram alguma coisa que eles querem mais do que o minério venenoso. Eles encontraram a história de nossos antecessores e profanaram suas tumbas. Esta é a injustiça final. Nós pensamos, a princípio, que os antigos guardiões surgiriam para punir os profanadores, mas agora eu vejo que nós teremos que ser um instrumento da retribuição divina. Nós preparamos nossas forças, guardamos picaretas e machados em lugares secretos. Em breve, aqueles de nós que ainda tiverem saúde se rebelarão e nós enterraremos nossos opressores aqui, antes que eles apaguem nosso passado junto com o nosso presente.
um mecanismo de acionamento de uma bomba. É o mesmo tipo de trabalho. Ele deve ter juntado suprimentos por muito tempo. Lá está. Tão perto. Preciso achar um jeito de entrar. Quando o urânio estava quase acabado, eu achei que nossa operação estava no fim. Mas quando nos preparávamos para fechar a mina, o destino interveio. Nós encontramos uma câmara, semi-destruída pelo desmoronamento, mas definitivamente criada por mãos humanas. Os artefatos do interior eram antigos, com quase 1000 anos de idade, intocados desde que a tumba foi fechada. Nós redobramos nossos esforços. Em vez de minerar, os trabalhadores agora buscavam e recolhiam os artefatos do interior. Os nativos do vale, antes completamente submissos, agora lutavam contra esta nova tarefa, como se não quisessem que as relíquias fossem vistas. Nós precisaremos fazer de exemplo alguns dos jovens antes que as ideias rebeldes deles se tornem algo mais. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Aqueles vagonetes. Talvez eles possam bloquear a água. Isso. A água está bloqueada. Ah, droga. Preciso achar um jeito de bloqueá-la de vez. Deve ter um jeito de liberar outro vagonete.
Parece que os trabalhadores chegaram ao limite. Parece que eles arrastaram daqui. É um códice antigo. Uma discussão filosófica sobre a virtude da consciência. Tanto dano entre a escavação amadora e o desmoronamento. Mas isso tem que estar conectado ao profeta. Essa mina deve ter sido onde eles entraram da primeira vez. Deve ter uma saída também.
Parece Pit Blenda. Deve ter sido uma mina de urânio. Outra placa soviética. Uma medalha de herói da União Soviética. Esta é a maior honraria dada por atos de heroísmo. Talvez seja de um dos oficiais do Gulag.
instalações dos soviéticos. Foi aqui que eles entraram nas ruínas. Algum sinal dos foragidos? Não tenho certeza. Não consigo ver. Mas acabo de perder contato com a equipe de varredura lá embaixo. Vou contatar as equipes avançadas para serem separadas. Você está vendo algum movimento? Negativo. Mas estamos em um bom ponto de observação. Eu aviso se vir alguma coisa. Câmbio final.
O Exército Vermelho finalmente descobriu o Templo da Bênção do Profeta. Eles pararam as operações normais e estão começando a saquear as riquezas de nossos ancestrais. Estamos preparados. Trabalhando com os prisioneiros estrangeiros, nós conseguimos acumular armas e dinamite. Quando os guardiões forem perturbados, usaremos o caos para começarmos uma rebelião. O Exército Vermelho tem sido inclemente conosco, mas pagaremos na mesma moeda. Não pararemos até que todos os invasores estejam mortos. Só então nosso segredo estará seguro. Não são bombas. Um cara esquisitão com uma cicatriz na cara chamado Constantine nos deu uma palestra. Falou sobre destino e sobre uma coisa chamada a Fonte. E honestamente eu estou ainda mais perplexo. Os outros contratados parecem estar tão nervosos e inquietos quanto eu. Mas os homens da companhia, os caras que estão com a Trindade há muito tempo, estão aceitando tudo numa boa. Isso aqui é uma porra de um hospício. Estamos preparando um ataque. Contra quem, você pergunta? Tem gente vivendo aqui. Uns nativos que pararam no tempo. Tô falando de gente vestindo peles e atirando com flechas de ponta de ferro. Estamos indo atacá-los com helicópteros de combate e metralhadoras .50. Eu tô na porra do lado errado da história. Lara, você está aí? Eu estou cercado, Lara. Você precisa... Jacob! Merda. Merda. Eles já estão lá dentro. Se Deus quiser. Deixa eu ver aquele registro. Eu acho que ele falava de um cofre.
manifesto diz que os soviéticos guardaram os artefatos mais valiosos do local neste cofre. Vamos abri-lo. Quem está com o maçarico? Deixa comigo. Ok. O resto de vocês não toquem em nada. Cataloguem os artefatos que encontrarem. Tudo isso veio dessa mina? Sim. O último relatório diz que eles pararam as operações assim que encontraram o local. A rebelião deve ter acontecido logo depois da confusão. Essas coisas são muito antigas. A escrita não é em russo. Alguma ideia de onde veio? Mistura de grego e mongol, eu acho. Tem uma boa posição. Lá está ela. Fogo! Você e eu. Avançando, me dê cobertura! Granada! Eu tenho contato visual. Agora! Sim, senhor. Disparem-se! Nós a cercamos! Ela está recarregando. Ela está bloqueada! Ela está sem munição! Atirem nela!
Parece que temos a mania de salvar um ao outro. Obrigada. Que bom que você está bem. Aquele é o caminho? Sim. Haverá mais deles lá dentro. Não precisa fazer isso. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ainda preciso de respostas. Então não vamos perder tempo. Esse caminho nos leva através da montanha. Meu povo usava este caminho até os soviéticos chegarem e começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas e explosivos para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram, mas é seguro agora. Ou, pelo menos era. Isso não parece nada bom. A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Isso complica as coisas. Qual o problema? Estamos atrasados no cronograma. Espera! Os fios estão corroídos, mas eu acho que posso consertar. Quase pronto. Eles vão botar esse lugar todo abaixo. Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos. Essas máquinas não foram feitas para trabalho delicado. Corre! Encontre a Sofia! Diga ela que a Trindade está aqui! Diego, você tá aí? Tá me ouvindo? Isso é mal. Calma! Eu acho que consigo! Certo! Eu consigo ligar aquele painel! Nós não vamos sair por onde entramos. Precisamos consertar o elevador. Eu sei! Estamos sob ataque! Cobertura aqui! Cobertura! Tirem ela de lá! Jogando granada! Afastar! Preciso tentar usar o painel de controle. Merda! E agora? É pra lá que eu preciso ir. Isso vai servir. Talvez se eu cortar essas cordas.
Assim que possível, confirmem o recebimento dessas comunicações. Nós não recebemos nenhuma instrução desde a descoberta das ruínas. Prosseguimos examinando os artefatos e pergaminhos descobertos no local. Por mais incrível que pareça, nós podemos ter encontrado a lendária cidade de Kitej. Também há inúmeras menções a uma figura messiânica. Se consegui interpretar os textos corretamente, ele foi um profeta que fugiu de Bizâncio em algum momento no século X. Os escritos dizem que ele carregava um artefato extremamente poderoso. Por enquanto, eu suspendi as operações de mineração no local. Pretendo descobrir a verdade por trás desse profeta misterioso. Será que é parte da cidade perdida? Nossa, foi quase. Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Nos separamos de novo. Só espero que o Jacob ainda esteja vivo. Não sei exatamente onde estou. Isso está virando a história da minha vida. Estou lutando para sobreviver, mas, estranhamente, me sinto esperançosa. Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas quanto disso é verdade? A fonte divina. Será que ela está mesmo aqui? Incríveis. Ah, não. Parece que a Ana estava certa sobre a cidade perdida. A fonte tem que estar aqui embaixo, em algum lugar. Essa parede parece ter sido erguida às pressas. Eu sinto o ar vindo do outro lado. Sendo atacado! Granada!
Nós posicionamos os equipamentos pesados na caverna principal e pretendemos acessar um tipo de templo, mesmo que tenhamos que arrancar as portas para isso. Apesar de termos encontrado e catalogado centenas de artefatos, 2 equipes de guarda sumiram na mina. Eu interroguei pessoalmente os prisioneiros nativos. Eles dizem não ter conhecimento do paradeiro dos guardas desaparecidos. Apesar de termos os punido exemplarmente, temo que estejam prestes a se rebelar. Camaradas, é muito importante que respondam aos meus comunicados. Precisamos urgentemente de suprimentos e reforços. Uma rebelião completa está ocorrendo e os prisioneiros agora controlam o local da escavação e as estruturas ao redor. Em retaliação, eu ordenei a execução em massa dos prisioneiros da população nativa. Se tivermos sorte, os rebeldes abaixarão as armas e se renderão para salvar seus compatriotas. Alguém tentou passar por essa porta antes. Posso usar esses outros cabos para abrir a porta.
sentido se eu seguir essas instruções. Um cabo de espada de ouro cravejado de joias. Isso pertenceu a um nobre bizantino. A lâmina em si foi quebrada na base. Será que foi em batalha? Agora entendo que as comunicações foram sabotadas. Vocês provavelmente não recebem mensagens minhas há muito tempo. Mas eu continuarei transmitindo, pois é o meu dever. Nativos locais nos atacaram por todos os lados, logo depois que tentamos persuadi-los com a execução de seus compatriotas. Há muito mais nativos do que imaginávamos. Ficou claro que eles vêm do outro lado da montanha e têm se preparado para a rebelião durante anos. Estamos sem energia e sem água, e o inverno está chegando. Aqueles de nós que restaram logo fugirão. Temos apenas um trem para transporte e levaremos conosco o máximo de registros e artefatos que conseguirmos.
Se eu conseguir derrubar o guindaste, deve ser o suficiente para arrombar a porta. Certo, deve funcionar. Funcionou. Esta estátua deve ser do profeta imortal. E isso mostra o êxodo do povo dele dos desertos da Síria. Eles se assentaram em um vale escondido e construíram uma grande cidade, Kitej. Para proteger a cidade e seu povo, o profeta criou um exército de guerreiros. Mas o que isso mostra? Eles não estão segurando a fonte divina, é outra coisa, alguma coisa, mas o quê? E seus guerreiros forjaram para ele um Atlas, para que o profeta sempre lembrasse de sua cidade e seus segredos. O mapa da cidade. Ele deve mostrar o caminho para a fonte divina. É incrível que esse lugar ainda esteja de pé. Mesmo danificada, a arte é impressionante.
Parada aí! Calma. Calma. Você sabe que eu não sou parte da Trindade. Por que eu deveria acreditar nisso? Eu escapei com um de vocês. Um homem chamado Jacob. Onde ele tá agora? Nós estávamos juntos, mas nos separamos nas minas. Ela o matou! Não! Não, não, não! Jacob nunca confiaria numa forasteira. Por favor, escutem. Eu não sou inimiga. Eu avisei. Você deveria ter ido embora. Sofia! Chega! Pai! Pensei que tivesse te perdido. Que bom que conseguiu sair de lá. Perdoe a Sofia, ela é cuidadosa. No lugar dela, eu faria o mesmo. O que você descobriu? A Trindade está vindo com força. Precisamos nos preparar. E ela? Ela é uma amiga. Dei a minha palavra de que ninguém faria mal a ela. Essas ruínas. Estamos perto da cidade perdida do profeta. Venha. Não temos muito tempo. Preparem os estoques de armas e defendam as ameias. Agora! Eles estarão aqui em breve. E estão em maioria. As crianças e idosos são vulneráveis. Vai. Leve-os para as catacumbas. Acenda as fogueiras. O vale tem que ser alertado. Sofia, reúna nossos guerreiros e me encontrem na Vila Alta. Não suma outra vez, pai. Temos muito a fazer. Se tivéssemos mais tempo. Até mais. Eu farei o que puder para ajudar. Vá para a velha estação de rádio. Bote o gerador para funcionar. Precisamos de pelo menos uma transmissão para alertar as outras filas do que está acontecendo. Este vaso deve ter sido lindo no passado, mas alguém fez furos nele e encheu de terra. Eles devem tê-lo usado para plantar brotos. Vocês dois, preciso de vigias no vale. Sigam para os penhascos e observem tudo. Eu quero ser informado assim que vocês virem os helicópteros deles. Sim, claro. Se virmos alguma coisa, soaremos as cornetas. Vão com Deus. Jacob e seu povo são resistentes, tenho que admitir. A Trindade está a caminho. Eu poderia ajudá-los. E esse tal Atlas descrito no mural, se realmente for uma espécie de mapa das ruínas, eu tenho que encontrá-lo antes da lua. Se eu não conseguir, todas essas mortes terão sido em vão. E eu não preciso de mais isso na minha consciência.